paz do Senhor? Amém. Saúde também aos nossos internautas, lá, nossos alunos da internet. Com a paz do Senhor, estamos dando início a mais uma aula do curso de evangelização. Terminamos o discipulado e estamos agora aprendendo como evangelizar para que esta igreja não venha se escandalizar nesse trabalho que é a síntese de toda a Bíblia, né? Aqui na terra é o evangelismo, a salvação do ser humano. Então, nós agora vamos ficar de pé e vamos ler a palavra devocional que é lida a cada aula, né? Então a gente vai ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Glória a Deus, Jesus é fiel. Glória. Curso de evangelização. O que é evangelismo? Proclamação, convencimento, evangelismo pessoal, método do Novo Testamento. Vamos ler 1 Coríntios 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Amém? Amém. Vou ler. Vamos lá. Capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Obrigado a Deus por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Pode sentar.
Igreja amada do Senhor, nós temos aqui um texto que aconteceu na igreja de Corinto, e isto ainda acontece nos dias de hoje na igreja. Não quero explanar toda a leitura, mas vou dar uma síntese para que vocês entendam. Veja, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto para explicar para aqueles crentes daquela igreja que eles não se tornassem, de certa forma, idólatras. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Estava acontecendo divisões. Uns diziam assim: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo, né? E tinha até quem dizia: eu sou de Pedro, que é Cefas. E tinha até quem dizia: eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta para dizer para os irmãos que ninguém é de ninguém, nesse caso daqui. Todos são de Deus, todos foram salvos por Deus, certo? Todos são tratados por Deus. Se você tem alguma coisa, foi Deus que tem. Se você tem alguma coisa, é Deus que lhe fez. Então, tudo é Deus, tá? Jamais eu fiz nada na sua vida. Tudo que você tem foi o pastor que lhe deu, tá? Tudo que você tem foi Deus, mediante a sua fé, tem dado. Você crê e busca, obedecendo o Senhor, e Ele te concede as bênçãos, tá bom? Então, a gente, como ser humano, a gente é grato àquelas pessoas que nos tratam bem, aquelas pessoas que cuidam da gente espiritualmente, como por exemplo o pastor, o presbítero, o diácono, o governo da igreja, né? Então, a gente é grato, mas a gente não pode idolatrar em hipótese alguma, porque acima de tudo está Deus, tá certo? Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que estava vendo dissensões, questões dentro da igreja, e uns diziam assim: olha o que ele dizia, pessoal: eu só vou para a igreja se o pastor Dauro for pregar. O outro dizia: eu só vou se o presbítero Douglas pregar. Aí o outro dizia: eu só vou se o diácono Edinaldo pregar. E aí ficou aquela dissensão, aquela disputa. E aí o apóstolo Paulo disse: está tudo errado. E ele escreveu essa carta para que fosse explicado para os coríntios que não é assim, que eles estavam andando segundo a carne. Eles estavam agindo como meninos, que estavam no leite, tá? Então, não era tempo de eles estarem no leite ainda. Mas, infelizmente, pelo que Paulo viu falar naquela igreja, eles estavam tomando leite. Quer dizer leite? Quer dizer novo convertido, pessoas que não tinham conhecimento pleno. Então Paulo estava dizendo: ó, vocês estão tomando leite, e por isso eu me direciono a vocês como carnais, não como mais espirituais, porque vocês estão agindo pela carne. Devemos entender uma coisa, todos vocês que estão aqui, guardem isso. A partir do momento que alguém recebeu a permissão de estar ali, recebeu a permissão de ministrar uma palavra, ou no púlpito embaixo, recebeu a oportunidade, Deus vai se utilizar daquela pessoa. Fique atento ao que ela vai falar. Não olhe para a pessoa, mas para o que a pessoa vai falar. Porque o que ela vai falar vai ser extraído daqui. Pode ser até que a pessoa que vai falar dê lugar à carne em algum momento e fale um erro que foi cometido por você, ou que está sendo cometido por você. Ainda cabe a nós aceitar a palavra. Por quê? Eu tenho que reconhecer meus erros. E se alguém está achando alguma falha em mim, eu tenho mais que agradecer, porque se alguém me mostra uma falha minha, está me fazendo um favor. Por quê? Está me livrando do inferno. Se eu continuar daquele jeito, eu vou para o inferno. Então, seja lá quem for, se me mostrar uma falha, obrigado. Eu agora vou me corrigir, para que aquela pessoa nunca mais encontre uma falha em mim. Está entendendo?
Falha todos nós temos, mas existem as falhas que são visíveis, né? E que até causam escândalo. Escândalo é o comentário. Então, temos que ter cuidado. Então, entendamos que, quando alguém está ministrando a palavra, aquela pessoa está sendo usada por Deus. O negócio é tão sério, Deus se utiliza tanto da pessoa, que é um ser humano, que uma certa vez Deus usou lá no livro de Números, capítulo 22, a Bíblia diz que Deus fez uma jumenta falar para o profeta, porque o profeta estava cego, não queria ouvir a voz de Deus, e não estava vendo o anjo que estava diante dele, para impedi-lo de ir amaldiçoar o povo de Deus, o profeta Balaão. E Deus, por não ter ninguém para falar naquele momento, Deus se utilizou de uma jumenta e abriu a boca da jumenta e fez ela falar, e ela falou para o profeta, que era o dono dela, né? Então, entendamos que Deus, quando quer falar, Ele fala. E se não tiver ninguém, Ele abre até a boca de um animal, como abriu no Antigo Testamento, a Operação de Maravilhas, tá? Mas graças a Deus que Ele não tem precisado de jumento, porque tem muita gente aqui pelo usar, muita gente. Então, entenda que você não pode estar escolhendo o pregador. Só na hora da pregação, a gente, antes do pregador pregar, o que a gente faz? Orar por ele. É nesta oração que você vai pedir a Deus para que Deus use aquele homem, ou aquela mulher, ou aquele jovem, tá? Aquele ministro ali, pode ser até uma criança, para falar com você. Senhor, usa ele e me dá a resposta que eu vou buscar. Ilumina a mente dele, faz ele se lembrar. E aí você vai ver o mistério acontecer. Você está aí Deus começa a usar ele na palavra e entra lá no assunto que você, ó. Aí quando você vê, ninguém está vendo, só tu. Cada um está sendo ali, ó. Então, ó, qualquer pessoa. Então não escolha. Não, só o pastor Dauro, não. Só o diácono Edinaldo prega de. Não, de maneira nenhuma. É aqueles que Deus constituiu e permitiu que tivesse a liberdade de estar ali ministrando a palavra para a igreja. Seja ele na casa, seja ele convidado. Deus vai se utilizar dele para falar ao seu coração. Amém? Amém. Isso é a síntese desse primeiro texto, porque ele diz assim, ó, ele diz assim, versículo 4: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Isso é carnalidade, tá certo? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, isso é Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, Paulo veio e pregou o Evangelho, se converteram, aceitaram Jesus. Apolo veio e ensinou o Evangelho, ensinou a palavra de Deus. E Deus foi quem deu o crescimento. Porque quem é que nos segura? Deus, pelo seu Espírito. Certo? Aí ele diz aqui assim, ó: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, o mais importante não é o pastor, não é o evangelista, não é o diácono, não é o pregador. O mais importante na história é Deus. Certo, pessoal? Deus. Então, ó, ora, o que planta e o que rega são um. Ou seja, é ser humano. É ser humano. Estão a serviço de Deus. O que planta e o que rega. O que planta é o que vem pregar. Ou seja, é o que vem buscar as almas perdidas. E o que rega é aquele que mantém o ensinamento. Por exemplo, o que é que eu estou fazendo agora? Eu planto e eu também rego, né? Sabe, para evangelizar. E quando vem aqui eu rego. Então, nesse momento eu estou regando. Estou regando. Mas quem vai segurar você não sou eu. É a palavra de Deus, no caso. É Deus que vai sustentar vocês. Então, eu estou regando. Certo? Agora, quem é que vai fazer vocês crescer? É quem? É eu? Deus. Não. É Deus. De acordo com a obediência de vocês. Então, o texto diz, mas aí ele faz: ora, o que planta
e o que rega são um, mas cada um receberá o seu quê? Segundo o seu. Às vezes ele fala assim: fulano nem veio, eu vim, mas espera aí, o seu galardão depende de fulano? Depende de ciclano? Não, depende do seu trabalho. A Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o texto diz que nós devemos ser sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então tudo que você faz para Deus vai ter um pagamento. Tudo, até quando você pega a cadeira aqui, olha, vai ter um pagamento. Isso não precisava, mas vai ter, porque é uma obra. Você se moveu em prol de algo que é de Deus, então Deus paga, vai ser pago. Tu zelasse pela minha casa, arrumasse as cadeiras lá. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque em Mateus 10:42 o texto diz que, vamos ler 10:42 de Mateus. Fala sobre a questão de dar um copo com água. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu. Veja, ele está dizendo qualquer. Ele não está falando de cristão, ele está falando de qualquer pessoa. Quer dizer que até o povo do mundo, de certa forma, vai receber um pagamento, não no que diz respeito à salvação, mas no que diz respeito à sua ação para com aquilo que é de Deus. Ele é um cristão. Diga lá, o que é que você quer? Um copo de água? Toma aqui. Deus vai pagar. Deus vai pagar. Certo, pessoal? Ó, veja, aí, ó, o texto diz: não, oi, quer, obrigado. Segundo o seu trabalho. Então, tem gente que reclama muito porque não veio, é isso. Olha, nunca abra sua boca para reclamar. Nunca abra. Veio para o ensaio, veio para o ensaio. 10 pessoas no grupo, só veio 3. Aí tem gente que quer ensaiar. Poxa, faz a tua parte. Ensaia, meu irmão. Adora a Deus, serve, faz o teu trabalho, porque senão ele perdeu e tu também vai perder. E tu já veio, já está aqui, certo? Então não se deixe levar por A ou por B. Você não depende de ninguém para ser feliz, não depende de ninguém para receber o seu pagamento da parte de Deus. Faça a sua parte, entendeu? Aí, ó, cada um receberá o galardão segundo o fruto das suas obras. Esse galardão, esse pagamento é o que vai fazer a diferença, quando Jesus Cristo vier governar a terra junto com a sua igreja. Quem vem? Quem mais trabalhou com amor, quem mais serviu, quem mais ganhou alma, vai ter uma patente. O que é patente? Uma posição elevada. Você sabe, né? Tem soldado, cabo, sargento, primeiro, segundo, terceiro sargento. Aí vem o que? Vem tenente, primeiro, segundo, tenente também, né? Aí depois vem capitão, depois de capitão parece que vem coronel, e daí vem. Isso tudo são patentes. Naquele dia, em virtude do galardão que você vai receber, você pode ter uma patente alta no céu e também na terra, porque você não vai vir de lá para cá para governar junto com Cristo. Então a gente vai ter patente, a gente vai ter autoridade. Aí quem não faz nada, mas foi salvo, vai ser servo, tá? E quem fez, né, trabalhou, serviu muito, recebeu patente, vai mandar, entendeu? Claro que todos os dois estarão no corpo glorificado, não vai ter problema nenhum. Todos os dois vão servir bem, mas a questão é que quem tiver patente vai servir, vai estar com o Senhor em lugar que muitas vezes o servo não vai estar. Está entendendo? Por exemplo, agora tem homens da guarda, do quartel da polícia, que estão na casa do governador.
De manhã tem uns que estão no palácio do governador, mas já tem outros que não estão lá, estão na rua. Entendeu? É isso aí que eu quero dizer. Vai ter pessoas que vão andar com Cristo, e vai ter pessoas que vão estar ocupadas em outra área. Entendeu? Isso tudo são patentes. Está entendendo? Então, ó, é isso que eu quero dizer para vocês. Que, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E sabe o que é que mais rende galardão e patente no céu? É ganhar almas. É uma ação que mais rende. Porque em Provérbios diz que sábio é aquele que ganha alma. Entendeu? Então, igreja, entende bem? Vou adiantar. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo está dizendo, olha, eu pus esse fundamento, né, esse arquiteto aí, eu sou um arquiteto, e fiz esse fundamento, que é o que as aulas que foram levantadas, né? O fundamento, no caso, é Jesus Cristo, que ele colocou, que ele trouxe, tá? E como arquiteto, ele levantou a casa, que é o que? As almas que se converteram. Aí ele está dizendo, agora cada um veja como é que vai edificar sobre esse edifício, que edifício somos nós, edifício, tá? A Bíblia chama a gente de edifício. Então, ó, entenda que Paulo diz, cada um veja como edifica. Então, por exemplo, se eu edificar, ou seja, se eu ensinar vocês errado, estou ferrado. Meu pagamento vai ser terrível. Deus vai cobrar de mim. Tá? Então eu tenho que ver como é que estou edificando. Eu tenho que ter cuidado, né? Por isso, irmão, que eu não me preocupo também. Eu sou batizado e revestido do poder do Espírito Santo. Falo línguas estranhas, profetizo, mas eu mantenho o controle. Eu não faço questão de estar falando em línguas estranhas. Quando o poder demais, eu explodo. Eu falo. Mas tem hora que eu não falo. Falo para mim mesmo, dentro de mim. Por quê? Porque a questão aqui não é aparecer. Não é aparecer. A gente tem que se preocupar em ensinar. O próprio apóstolo Paulo ensina, na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, seguinte, essa leitura em diante, ele ensina que falar línguas estranhas, nós devemos falar, mas quando a gente souber interpretar. Se a gente não souber interpretar a língua que estamos falando, devemos falar só para nós e Deus, em oração, e falar baixinho. Já viu gente que começa a falar tão alto, né? E que até se brincar atrapalha o pregador. É verdade. Mas não pode, isso não pode acontecer. Tem que falar línguas estranhas. Se você quer interpretar, você fala e interpreta para a igreja. Ou pode ser que Deus tenha um intérprete e você fala aqui e ele interpreta ali. Isso pode acontecer, é outro dom. Mas você ficar falando línguas estranhas sem interpretar e atrapalhando o pregador, isso acontece, não pode acontecer. Tá bom? Temos que ter a sabedoria de administrar bem os dons que Deus nos dá. Então, seja sábio. Quer falar, está com vontade, sua alma quer falar com Deus, seu espírito quer falar com Deus em línguas estranhas, você fala. Aí você, baixinho, Deus. Baixinho. Deus está ouvindo, tá? Principalmente na hora da pregação. A pessoa pode sentir o desejo de falar, mas não pode atrapalhar ninguém. É você e Deus ali. Bem? Se vê que na hora da pregação, a pessoa não pode falar em línguas estranhas, porque falar em línguas estranhas é falar com Deus. Na hora da pregação, Deus está falando. Como é que você pode falar com Ele se Ele está falando com você? Eu queria ajudar isso, pastor. Está entendendo? É a mesma coisa você chegar no culto e a palavra. E vai embora de noite. E a palavra, você chega, aí se atrasou e chegou na hora da. Você chegar em qualquer lugar, na hora da pregação da palavra, você não vai se ajoelhar para orar. Se todo mundo está sentado, você não se ajoelha, você senta. Por que senta? Porque você se ajoelhou, você vai falar com Deus. Como é que você vai falar com Deus se Deus está falando ali? Pode dois falar ao mesmo tempo? Poder pode, não deve. É isso? E aí quem vai se entender? Então, chegou, está pregando a palavra. Quando terminar a pregação da palavra, vai você. Muito obrigado, meu Deus. Vai lá e fala com ele. Terminou. Entendeu?
Então, chegou em pé, a leitura, tá? Lendo a palavra, você vai se ajoelhar? Não, você vai abrir sua Bíblia e ler. O pessoal acompanhar. Certo? Então, isso é ética eclesiástica. Vocês aprendam a chegar a determinado lugar e não fazer feio. Paulo estava ensinando isso daqui. Aí ele faz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será o quê? Descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que quer dizer essa parte aqui? Veja bem, Paulo está comparando as nossas obras: ganhar alma, evangelizar, servir o corpo com água, pregar o evangelho, né? Cuidar das coisas de Deus, ser zelador da casa do Senhor. Ele está assemelhando isso aí ele está valorizando isso aí. Porque ele diz assim: olha, se alguém sobre esse fundamento, quem é o fundamento? Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento, ou seja, se alguém sobre a obra de Deus, edificar um edifício de quê? Um edifício de ouro. Ou seja, o edifício de ouro quer dizer edificar uma obra de ouro. Que é? Ouro é bom? Ouro é bom e é valioso. Metal precioso de primeira qualidade, adquirido, desejado, sonhado, almejado em toda a terra. E diz que tem ouro até na cidade que está no céu. Veja como o ouro é precioso. Obra de ouro, tem obra de ouro, sabia? Só quem sabe é Deus. Porque Deus é que vai soldar o teu coração, não é eu. Mas tem obra que já dá para entender que aquela pessoa, menino, faz a obra com muito amor e com muito carinho. Já dá para ver que é de ouro. Pode ser de ouro, mas também pode ser de prata. Prata é bom? É. Prata é um metal precioso também, sendo menos valioso que o ouro, mas de muita boa utilidade. Já pensou você comer num prato de prata, com talheres de prata? Isso aí é um privilégio. Não é todo mundo que tem esse privilégio, não. Só os milionários, né? De prata. E também de pedras preciosas. Pedras preciosas. Ó, rubi, diamante, pedras com valores muitas vezes quase que incalculáveis. Né? Vamos ver mais aqui? E de quê? Madeira. Eita. Veja bem, 3 obras de valores excelentes: ouro, prata e pedra preciosa. E agora vem 3 obras de valor inferior e insignificante. Por quê? Olha o que quer dizer aqui, ó. De madeira, obra de madeira. Qual é o outro? Feno. O que é feno? Em tradução, a sua tradução é de palha, né? É, palha. Pronto. É feno? Não. Depois de madeira tem o quê? Feno. Palha. O que é feno? Feno é aquele bagaço de cana que é guardado nos celeiros que o bicho come no inverno. Aí não tem muito aqui não, mas é em lugares, né? Eu vejo muito aqueles filmes antigos. Então, feno, bagaço de cana ressecado que serve como alimento. E a outra é palha. Você sabe o que é palha, né? Tora o galho a folha do pé do coco. Aquela palha ali, quando ela seca, aí quem é que vai provar essas obras aqui para saber se elas são excelentes? A de ouro, a de prata, a de pedra preciosa, a de madeira, a de feno e a de palha. Quem é que vai provar? Está aí no texto. Quem é que vai provar? Quem? O fogo. O fogo é que vai provar. Certo? Aí eu pergunto para você: o fogo derrete o ouro? O fogo derrete o ouro, mas consome ele? Não. Com o fogo, o ouro fica mais puro, fica mais valioso. A prata, o fogo
Mas com o fogo a prata fica purificada, fica mais brilhosa. O fogo derrete a pedra preciosa? Não, de maneira nenhuma. O rubi é a pedra mais dura do mundo. Não existe pedra mais dura do que, perdão, rubi não, diamante. A pedra mais dura do mundo é o diamante. E ela nasce do carvão, que no caso é negócio do. Como é o nome daquele negócio do petróleo? Como é o nome daquele que forma petróleo? O nome daquele dos animais antigos, fósseis. E aí também carvão, e aí o carvão gera o diamante. Muito bem. Então, diamante. Aí o que acontece? Pedra preciosa. Então o fogo não derrete essas três obras. O que quer dizer isso aí? Essas obras vão receber um pagamento tremendo. Agora, obras sem vergonha, feitas de todo jeito, reclamação, murmuração, idolatria, sem vergonhice, relaxamento, obra feita de todo jeito, vem quando quer, faz o que quer, não está nem aí, é a obra de madeira, a obra de feno e a obra de palha. Por quê? Quem vai provar é o fogo. O fogo não derreteu as outras três obras. Mas essas três obras, quando passar pelo fogo, quando a palha passa pelo fogo, vira o quê? Vira o quê? Quando a palha passa pelo fogo, vira o quê? Cinza. Quando o feno passa pelo fogo, vira o quê? Quando a madeira passa pelo fogo, vira o quê? Presta para alguma coisa? Não. O que quer dizer? Muitos estão fazendo obra e naquele dia essas obras não vão fazer de nada. Vai valer de nada. E quando o fogo provar, elas se queimarão. Se queimarão. Aí eu glorifico porque ali embaixo diz assim: se a pessoa chegou lá e está sendo provada, quer dizer que a pessoa vai ser salva. Já está salvo, porque está lá. Aqui está falando só de quem é salvo. Mas dentro do salvo vai ter aqueles que fizeram muitas obras boas e aqueles que fizeram muitas obras, porque o que de salvo não é a obra. O que salva é a fé. Então eles estão lá. Mas além da fé nos salvar, quando chegar lá a gente vai receber presente, que é o quê? A prova das nossas obras. E aí é o que vai acontecer. O fogo vai provar. E que fogo é esse, pastor? É um fogo queimando? Não. Esse fogo simplesmente é a palavra de Deus, que sabe tudo que acontece. E quando ela falar, não tem como você dizer foi não, é não. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Não tem como escapar, porque tudo está nu e patente perante os olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Porque tudo está nu perante os olhos daquele com quem temos de tratar. Tudo é claro. Nossa vida diante de Deus, nosso pensamento diante de Deus é como uma tela de televisão, assim bem grande. Ele está assistindo tudo que a gente pensa, que a gente faz, está ali naquela tela, não tem como esconder. Assim será no dia do juízo. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então paramos por aí, porque Jesus está voltando e está na hora de cada um de nós executarmos obras preciosas, obras de ouro, obras de prata e obras de pedras preciosas, para que você amanhã pode até não ter estudo agora, não saber nem falar, mas lá em cima você recebeu um galardão, uma patente e está numa posição elevada para governar junto com Cristo. É muita coisa boa. Eu poderia ir mais adiante, mas até aqui e basta. Que Deus continue abençoando a todos.